E eu digo só segunda porque Deus tem que estar em primeiro lugar. Amém. Abaixo de Deus, a família é a coisa de maior e importante, é o bem mais importante que nós temos na terra, é a nossa família. E quando vai se falar a respeito de família, queridos, eu quero descer para ficar mais pertinho de você ainda. Eu não entendo por que com as cadeiras vazias tanta gente senta lá atrás. Mas eu vou até aí se precisar. Eu entendo família, queridos, como algo valioso. E é sobre isso que eu quero falar. Se eu tivesse que dar um tema para essa ministração, eu daria o tema valorizando os seus. É necessário, irmãos, nós valorizarmos aquilo que Deus dá valor. E Deus deu valor à família desde o começo do mundo, quando Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Evidentemente que Deus estava falando em um geral, não é bom ficar sozinho de jeito nenhum. Quantos aqui já passaram naquele viadutozinho que tem aqui, que atravessa para a Avenida São Paulo? Já passou de pé ali? Você passa sozinho é uma coisa, não é? Você passa sozinho, você passa assim, ó. Se você estiver acompanhado de uma criança, já te dá uma, não é assim? Só pela companhia, não é nem pela segurança. É por você estar acompanhado. Não é bom viver só. Irmão, se Deus disse não é bom viver só, a primeira coisa que Ele fez para Adão foi um cônjuge, alguém que pudesse multiplicar, que pudesse fazer uma família. Quantos sabem que todos nós ainda somos da família de Adão? Alguém que pudesse, irmãos, somar e depois multiplicar. Amém? Então, irmãos, família, como Michele já disse, família é um projeto de Deus. E é necessário nós entendermos bem. Eu vou falar sobre valorizando os seus, e eu vou falar em duas vertentes. Eu vou falar na vertente daquele que é ministro e que deve ministrar para a sua família. Irmãos, a Bíblia fala sobre o forte e o fraco. Em Romanos, no capítulo 15, versículo 1 ou 2, se não me falha a memória, fala: vocês que sois fortes, vocês que são fortes, suportai a debilidade dos fracos. Na nossa família não é diferente. Na nossa família tem forte e fraco. Quantos aqui já ouviram falar que a mulher é o vaso mais frágil? Não é assim? Ela precisa da proteção do homem. Em contrapartida, eu acho que é a mais inteligente. Amém? Aleluia. Eu sei que as mulheres tudo concordam com isso. Então, em toda a família tem os fracos e tem os fortes. Quando nós temos um filho, o que aquele filho é? Fraco. Precisa dos fortes para carregar ele no braço, precisa dos fortes para conduzir, precisa dos fortes para segurar na mão, ou seja, conduzir pela mão. Então, toda a família, irmãos, tem os fracos e os fortes. Então, nós vamos falar dessas duas vertentes. Nós vamos falar um pouco sobre nós que estamos fortes. Quantos fortes temos aqui? Amém. Glória a Deus, porque se você está aqui e o seu marido não está, e o seu irmão não está, e a sua mãe não está, então você está mais forte um pouco. Amém? Você vai ser fortalecido para fortalecer esses. E também nós vamos nos colocar como fracos, porque sempre tem aqueles que é mais forte do que nós. E nós temos momentos. Amém? É tão bom, querido, quando você está num momento ruim, alguém chega e te dá uma palavra e diz assim: ei, rapaz, eu estava falando esses dias sobre a vida do Diogo. Vou falar do nome dele aqui, que a esposa dele está aqui. Sobre a vida do Diogo. Irmãos, eu já vi tanto crente falando incredulidade, mas eu tive o prazer de trabalhar com o Diogo alguns dias aqui na igreja. Irmãos, eu queria o Diogo do meu lado. Porque você fala para ele assim: Diogo, rapaz, eu estou com vontade de reformar aqui, fazer isso. Que nada, pastor, a gente faz esse negócio aí rapidinho. Rapaz, como eu gosto de estar do lado de gente assim. Porque às vezes eu falo também, mas eu também penso no financeiro, eu penso no preço das coisas, eu penso nas pessoas para trabalhar. Aí eu pego uma pessoa desse jeito e falo: que nada, pastor, isso é rapidinho, isso é... Ele já olha assim, já fala: ixi, é o jeitão de Diogo de ser, né? Rapaz, eu quero um homem desse do meu lado, cara. Porque é bom demais. E é bom, irmãos, nós termos essas pessoas, porque essas pessoas também fortalecem a gente. Imagina, o Diogo congrega aleatoriamente, mas nunca vi ele abrir a boca para falar: aí, pastor, isso aí não dá não, cara. Eu tenho até medo de abrir alguns projetos para alguns irmãos e ouvir isso. Pastor, grande é a sua fé. Então, irmãos, nós, às vezes tem pessoas que vai nos fortalecer, que vai nos puxar para cima. Eu me lembro quando eu fui fazer um acampamento em Peruíbe.
Se eu fosse contar os jovens da minha igreja, eu acho que tinha o quê? 5, 6 jovens. E eu disse, rapaz, vou fazer um acampamento de carnaval, com 6 jovens na igreja. Vou fazer um acampamento de carnaval. Vai ter acampamento de carnaval no ano que vem, tá? Se programem aí os jovens, emocionalmente, financeiramente. Amém? Porque vai ter, eu quero que seja grande. Sempre melhorando. Mas eu com 6 jovens na igreja, desejei fazer um acampamento de carnaval. E eu disse, vou fazer. Então, como eu tenho o pastor Luiz, que é pastor presidente, eu disse, pastor, eu quero fazer um acampamento de carnaval. O senhor quer participar? A igreja de Santos aí quer vir? E ele disse, e ele ficou meio assim, não sei, os jovens daqui estão meio assim e tal. Mas, o pastor Renato é um incentivador de jovens. Fala com o pastor Renato, vê o que ele pensa. E eu, pastor Renato, eu queria saber de você, rapaz, o que você acha da gente fazer um acampamento de jovens? O Renato falou 2 palavras, só pode dar certo. Eu falei, rapaz, feito está. Acampamento de jovem, alguém daqui foi? Foi um sucesso? Saiu até casamento daquele acampamento, viu? Que eu soube que o Nicolas e a Pamela lá, se conheceram e saiu casamento, vai ter um bebê agora. Vai ser um sucesso. Amém? Porque, irmãos, por causa de alguém que fortaleceu. Falei com um, não sei, tá meio assim, eu não estou expondo ninguém não, ok? Mas quando eu falei com o Renato disse, só pode dar certo. Eu falei, rapaz, então feito está. E aí nós fizemos um acampamento de jovem, teve gente que aceitou Jesus lá. Então é importante você entender que você é forte, mas você também precisa ser fortalecido. Amém? Então nós vamos falar dessas 2 vertentes. Abre sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 13. Quero começar por aí. Mateus 13, versículo de número 53. Vou ler bem rapidinho, que eu quero falar mais do que ler. Vamos lá. Tendo Jesus proferido estas palavras, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Se você não sabia se Jesus tinha irmãos, ele tinha 4, ok? E diz assim, não vivem entre nós todos os seus irmãos? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Amém? Então, irmãos, esse versículo se tornou quase que uma lei para os crentes. Só que Jesus não falou isso como uma lei. Jesus falou isso em uma forma de indignação, porque ele chegou em um lugar onde ele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade deles. Eu acho que esse microfone está bem alto, por isso que eu estou tendo que abaixar aqui, tá? Ou é o meu retorno, não sei. Por causa da incredulidade deles, ele só curou algumas pessoas por imposição de mãos, então ele lançou essa palavra, não há profeta sem honra, senão na sua casa e no meio dos seus, posso dizer assim. Então nós pegamos esse versículo e muitas das vezes dizemos, pastor, sabe como é, né? Gostaria tanto que vocês fizessem uma visita para o meu marido, queria tanto que vocês visitassem o meu irmão, ou pastor, como eu queria que a igreja fosse ver minha mãe, porque sabe como é, né? A Bíblia diz que não tem profeta sem honra, senão na sua casa e no meio dos seus. Mas eu quero dizer para você, queridos, Jesus lançou essa palavra como uma forma de indignação e não como regra. Isto não é uma regra, porque o apóstolo Paulo depois, ele vai dizendo que a mulher, ela tem o poder de ganhar o marido sem palavras, simplesmente pelas suas atitudes de fé. Você está comigo? Eu pude vivenciar isso, queridos. Eu morava aqui no Samaritá, no 1º andar, e eu tinha vizinhos que moravam no 2º andar. E nós tínhamos uma afinidade, um visitava o outro, nós conversávamos, era um casal que tinha acima e nós abaixo. Então nós começamos a pregar o evangelho para a mulher da casa, minha esposa tinha bom relacionamento com ela e começou a conversar sobre o amor de Deus para a mulher da casa. Essa mulher começou a nos acompanhar na fé e ela começou a caminhar junto conosco. Então todos os dias essa mulher era ministrada por nós e nós aconselhávamos e dizíamos, olha, faça assim.
faça assim, você deve fazer isso. Quando essa mulher está, irmão, se entregando ao Senhor, orando juntos, às vezes ela passava 2 horas, ficava até 2 horas da manhã, o marido trabalhava à noite, tá? Ela não ficava lá enquanto o marido estava em casa, não. Mas na minha sala, orando junto com Vanessa, nós discorrendo das coisas de Deus, até 2 da manhã, irmãos. Quando essa mulher estava cheia de Deus, o que acontece? Ela descobre que o marido dela tem um caso. E da pior maneira possível, porque a mulher apareceu grávida. Glória a Deus. Você e eu dizia, Deus é tão bom. Não é assim? Então agora, queridos, se nós já estávamos ministrando para essa mulher, nós tivemos que intensificar as ministrações. Agora, como essa mulher descobriu que tudo isso aconteceu? Irmãos, as trevas já existiam, elas já estavam lá. Quando a palavra chegou, só acendeu a luz. Isso já estava lá. Qual foi a maneira que essa mulher descobriu, querida? Ela foi atrás do marido? Não. O marido, certo dia, na sua sala, chorando em prantos, disse: a maneira que você tem se conduzido não está me permitindo me conduzir do jeito que eu estou. Está acontecendo assim, assim e assim, e eu estou arrependido de tudo que está acontecendo. Eu quero pedir o seu perdão, e se você me quiser, eu quero esse caminho que você está seguindo. Irmãos, por causa da maneira que ela estava se conduzindo, queridos, andando em Deus e obedecendo a Deus, veio arrependimento para o marido. Posteriormente, nós fizemos o batismo dela, do marido e de uma filha de 12 anos. Eles estão casados até hoje. O filho da traição vem em casa de vez em quando. Houve perdão de pecados da parte de Deus, houve perdão da parte dela. O casamento está um sucesso, queridos. Mas o que me chama a atenção, ninguém quer viver isso, amados. Ninguém quer passar por isso. Mas o que me chama a atenção foi a maneira com que tudo aconteceu. Já estava tendo. Mas por causa da maneira que ela se conduzia, da maneira que ela andava em casa, da maneira que ela ouvia e colocava em prática, Irmãos, ela gerou arrependimento no marido. Então, como eu posso dizer, pastor, sabe como é, não tem profeta Senhor. Não, irmãos, é a maneira que nós nos conduzimos que vai fazer a nossa casa mudar. Quando nós estamos nos conduzindo certo, irmãos, certamente os da nossa casa, eles vão ver o nosso bom comportamento e vão se converter ao Senhor. Michele leu aqui o texto a respeito de donativos, a respeito de ofertas, e no meio desse texto diz, a fim de que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Você sabe que quando você pega uma manga e corta ela em cubinho, picadinha, e entrega na mão de quem gosta, na sua casa, a pessoa fica maravilhada. Ela passa a agradecer a você, e ela agradece a Deus por você. São coisas mínimas, não são? Quando você faz aquele bolo preferido de alguém, quando você dá aquele chocolate que você sabe que a pessoa gosta, que às vezes é barato. É tão barato, irmãos, uma barrinha de chocolate assim, 4, 5 reais, 10 no máximo. Mas quando você faz algo por alguém, que você sabe que aquela pessoa vai se agradar, você está, de certa forma, impactando aquela vida com a sua maneira de andar, com o seu jeito de ser. Você não pode ser egoísta. E assim, queridos, você está cuidando dos seus. Mas quando você se conduz inconvenientemente, certamente aqueles que estão vendo você, aqueles que estão olhando para você, irmãos, a pior palavra para um crente ouvir é essa. E é crente. Quantos já ouviram? Não, fala não, pelo amor de Deus. E é crente, ó. Não, irmãos, não é bom não. Ok. Os nossos têm que ser o primeiro a nos ver
fazendo a diferença. Timóteo, irmãos, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala a maneira que deve se conduzir, a maneira que deve se tratar a viúva na igreja. Deixa eu explicar para você, isso era para aquele tempo, porque hoje em dia as viúvas têm aposentadoria, naquela época não tinha, ok? Eu estou com uma viúva na família, eu acabei de perder um irmão, e a viúva da família está recebendo perto dos R$2.000 sem trabalhar. Não sei se isso é bom, mas eu queria. Não é? Então, as viúvas hoje, elas estão supridas. Os governos criaram processos, criaram lá a Previdência, que hoje está suprindo as viúvas, certo? Mas, naquela época, as viúvas, elas não eram supridas. Se o homem morria, os outros homens da família pegavam todos os bens para ele, administrava todos os bens e a viúva ficava desamparada. Então, Paulo, ele instruindo Timóteo a respeito de como deveria tratar a viúva na igreja, ele diz, olha, as viúvas que forem verdadeiramente viúvas, quais são essas? Aquelas que não estão mais preocupadas em se casar. As viúvas que forem verdadeiramente viúvas, a igreja deve cuidar. Mas se ela tiver filhos e netos, filhos ou netos, esses devem cuidar das suas viúvas, honrando assim os seus progenitores. E na continuação do texto ele diz assim, porque se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua casa, da sua família, negou a fé e é semelhante ao incrédulo. É semelhante ao descrente, se não cuidar dos seus. Aí eu pergunto, irmãos, se nós estivermos continuamente na igreja e nós não estivermos cuidando dos nossos, deixa eu falar para você, irmãos, a pessoa mais importante para você é os da sua casa, são os da sua família. O melhor pregador que tem, se tiver um pregador na sua casa, um ministro do Senhor, o melhor ministro que tem é o que está lá. Eu me lembro, queridos, em dezembro do ano passado, eu passei por muitas pressões, você não soube, mas eu passei por muitas pressões, acompanhou, mas não soube na íntegra, mas eu passei por muitas pressões, nós enterramos pessoas, queridos, morreu gente na nossa mão aqui dentro da igreja, isso você viu, nós enterramos pessoas, o nosso pastor presidente estava internado na UTI, entubado, eu cuidando da igreja aqui, cuidando da igreja de Santos, tendo que levantar pessoas, eu tive algo que eu nunca pensei que teria na vida. O meu corpo não aguentou. Os médicos chamaram de uma crise de ansiedade. Porque eu tive situações de eu achar que o meu coração ia parar. Eu senti o coração bater aqui, ó. Parece que ia parar. E eu me lembro que eu tive crise 2 noites que eu achei que eu não fosse acordar no dia seguinte. De tremer o corpo todo. E eu me lembro que Vanessa impunha as mãos sobre mim. E para mim, o melhor ministro do evangelho que eu conheço é Vanessa. Minha esposa, eu sei que vive a palavra, queridos. Eu sei que vive a palavra, eu moro com ela. Eu não comi só 1 quilo de sal com ela, não, foi muitos. Eu sei que vive a palavra. Então, quando ela impôs as mãos sobre mim, eu não vi minha esposa impondo as mãos. Eu recebi como ministro do Senhor, e de repente aquela imposição de mão salvou minha vida naquela noite. Porque quando ela impôs as mãos e ela começou a declarar, aquele corpo que estava todo refrigério. Porque eu não vi minha esposa orando por mim. Eu a recebi como ministra de Deus. Inúmeras vezes já orei por ela. Mas naquele dia eu precisei de oração. E ela impôs as mãos. E no dia seguinte estava eu pregando aqui normal, como se nada tivesse acontecido. Amém. Sempre sorrindo, sempre para cima, sempre contente. Porque esse sou eu mesmo. Amém. O resto é o diabo querendo me enganar. Esse aqui sou eu. Mas, irmãos, quando você recebe os seus como ministro, você tem um ministro dentro de casa. Quando você recebe uma oração dos seus como ministro, você tem um ministro dentro de casa. Às vezes nós esperamos, queridos, que alguém faça, que alguém imponha as mãos, mas, irmãos, que tal nós receber os nossos? Ei, Stefano, o melhor ministro do evangelho que existe é esse homem aí, ó. Quando ele orar, pode crer, vai acontecer. Aleluia. Então nós precisamos, irmãos, valorizar os nossos, ver os nossos como homem e mulher de Deus.
ver os nossos filhos, queridos, como filhos de Deus, como quem anda em Deus. Outro dia, irmãos, eu tropecei nisso, porque por uma semana, Vanessa vinha me dando um conselho, dizendo, faça desse jeito. E eu era só Vanessa falando. E de novo, por que você não faz desse jeito? E eu coçando a cabeça, buscando direção em Deus, né? Mas eu tenho uma ministra de Deus dentro de casa. E eu buscando direção em Deus, ela, por que você não faz desse jeito? Eu quero dizer para você que eu erro também, viu, irmãos? Até que, eu buscando direção de Deus, Deus não falava, a Vanessa já estava falando, ela era ministra de Deus, ela era a boca de Deus naquele dia. E eu buscando Deus falar, e Deus não falava nada comigo, Ele já tinha falado, e eu não quis aceitar. Então eu fui naquele que eu considero maior do que eu. Certo? Nós temos pessoas que consideramos que é maior do que nós. Então eu fui, cheguei no pastor Luiz Fernando, meu pastor presidente, pastorzão Luiz Fernando. Ele disse, pastor Luiz, eu estou com um negócio aqui, rapaz, o que você acha que eu faço? Ele disse, por que você não faz desse jeito? Eu disse, é mesmo, né, pastor? Aí Vanessa olha para mim e diz, então agora funciona? Você entende, queridos, que você tem conselheiros dentro da sua casa. Valorize os seus, queridos. Valorize aqueles que estão dentro da sua casa. Porque se você não valorizar esses, você não valoriza ninguém. Não adianta, você vai estar sempre atrás do próximo. Eu falo isso porque isso acontece até na igreja. Quem vai pregar? Michele. Legal. Quem vai pregar? Como é que é o nome do cara lá? Brad Fluke. Uau! Quem? Brad Fluke. Uau! Irmão, mas por que palavra que ele vai pregar? É a Bíblia? E que palavra Michele vai pregar? Michele é de casa, querida. É um dos melhores ministros que nós temos. Amém. Fernando é de casa, é um dos melhores ministros que nós temos. Quantos estavam aqui na terça-feira? E viu o Caio ministrar? Rapaz, que ministração é aquela? Eu sempre fico cuidadoso, queridos. Quando a gente coloca pessoas para ministrar, pessoas estão começando, eu sempre fico cuidadoso. Sempre pronto para cobrir, se ficar falha. Mas não ficou falha nenhuma. Graças a Deus. Pelo contrário, se eu falasse muito, estragava tudo. Por quê, irmãos? Ministros que nós temos aqui dentro, que nós precisamos valorizar, são os nossos. Mas eu estou falando sobre família, não vou para esse lado não. Amém? Então, irmãos, profeta de casa não tem valor, não é uma regra. Você está comigo? Só para você entender isso. Profeta de casa não tem valor, não é uma regra. É necessário você valorizar os seus, você saber tanto ministrar para eles com a sua vida, como também receber deles os conselhos que eles têm. Nós estamos passando por um período, querido, por uma geração difícil, onde nós não queremos ouvir conselhos. Eu vejo um jovem, quando eu falo jovem, eu olho ali para os nossos jovens ali, Henrique, Gabi, Bruninha. Eu vejo um jovem, querido, que às vezes os pais dão conselho, e diz, rapaz, faz assim. Aí o jovem diz, pai, tu não entende não, pai, essa coisa não. Aí, de repente, o jovem conversa com um amigo. Aí o amigo fala, rapaz, por que você não faz assim? Aí ele diz, é mesmo, cara, tu tem razão. Estamos invertendo valores, queridos. Ouça o conselho dos seus, sabe por quê? Porque se você se der bem, eles vão se dar bem junto com você. E se você se der mal, eles vão afundar junto com você. Então, seja na sua casa uma bênção, tanto para falar quanto para ouvir. Tanto para ensinar, como também para aprender. Você está comigo? Quantos sabem que você pode tanto ensinar quanto aprender? Amém. Aleluia. Quando, irmãos, mesmo sendo uma criança, ela pode ensinar a você. Certo dia, Julinha já falou para mim. Julinha conversando comigo e eu falando, filha, não dá. Aí ela, pai, que Deus nós temos? Não, filha, não dá não, isso é... Pai, que Deus nós temos? E eu disse, rapaz, eu podia sair sem essa, né? Uma criança, queridos. Aonde é que pode um homem de quase 40 anos aprender com uma criança?
Mas ela só falou, pai, que Deus nós temos? Eu também sei quando ela está sendo maliciosa, certo? Pai, quero tomar sorvete. Filha, não. Ô, pai, Deus é bom, né? É, filha, mas eu não, então não vai tomar. A gente tem que saber quando está sendo malicioso. Porque eles são maliciosos também. Mas nós precisamos, irmãos, aprender e ensinar dentro de nossa casa. Amém? A outra coisa, irmãos, é aprender a batalhar pelos nossos. Lutar pelos nossos. A Bíblia fala, queridos, em Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, que pela fé Noé, sendo divinamente inspirado por Deus, quantos aqui são inspirados por Deus? Amém. Porque se alguém tem o Espírito de Deus, esse é inspirado por Ele. Amém. Esse é seu filho. Amém? Porque o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então nós recebemos dele inspiração. E a Bíblia diz que Noé, sendo divinamente inspirado por Deus, aparelhou uma arca para a salvação. Coloca lá em Hebreus 11, 7, por favor. Para a salvação de quem? De toda a humanidade? Hebreus 11, 7. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua... Não foi por causa da humanidade que ele aparelhou a arca. Ele aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Amém? Ele trabalhou pesado, trabalhou forte pela salvação da sua casa. Por isso eu fiquei maravilhado quando eu vi essas cadeiras vazias. Porque, irmãos, um assunto tão importante que é a nossa família, que é a nossa casa. Era dia para vir as famílias completas. Pai, mãe, filhos, mas como o Michele falou, irmãos, quando chega nessa época do ano, um espírito de engano envolve as pessoas. E as pessoas ficam distraídas. Quando fui sair da minha casa agora, queridos, eu não gosto de expor pessoas, mas eu estou falando da minha casa, da minha família. Estava minha mãe e minha sogra em minha casa, porque as duas vieram cuidar da Vanessa. Cuidar não, elas vieram babado nessa. Sogra não, que mora comigo. Mas as duas, e quando eu falei de ir para o culto, uma perguntou, tem culto hoje, né? Irmãos, toda quinta nós temos culto. Como é que chega num dia de culto e a pessoa, ai, é mesmo, tem culto hoje? Tem, irmãos. Tem culto. Aí uma perguntou da outra, ela vai, eu disse, a minha responsabilidade é com essa aqui, ó, Julinha, vamos. Essa aqui está debaixo da minha responsabilidade, vamos, Julinha. Só não trouxe os outros dois por causa de um tempo. Amém? Mas, irmãos, nós temos que tomar cuidado para não ficar distraído. O tempo que nós estamos aqui nos fortalecendo, queridos, é por nós, é pela nossa casa. Quando nós nos envolvemos em oração, inclusive eu já dou o recado desde já, Gabi está nos ajudando com as crianças no mês de dezembro, ok? Ela está nos ajudando, tomando conta do departamento infantil, porque Vanessa está afastada por licença maternidade, nós afastamos ela. E aí a Gabi está nos ajudando e ela pediu para você que tem seu filho, seu bebê, traga uma foto da sua família no domingo. Ok? Porque nós vamos estar orando juntos, aí o trabalho que eles vão fazer lá, certamente, está nessa intenção. Amém? Então, quando nós nos reunimos na igreja, para orar pelos nossos, para buscar inspiração divina por nossa casa, irmãos, Deus vai falar com você divinamente. É para comprar essa casa nova, não é? Aonde Deus quer que você more. O que Deus quer que você faça. Irmãos, é triste ver membros, ou seja, irmãos meus, sendo conduzidos por um emprego. Olha, eu recebi uma oferta de emprego boa, lá no Canadá. Pergunto, Deus falou para você ir para o Canadá? Você tem uma direção de Deus para ir para o Canadá? Ou o dinheiro está movendo você? Pastor, mas lá no Canadá também tem igreja, pastor. Sou crente em qualquer lugar. Mas Deus está instruindo você para ir para lá. Aí, às vezes, a pessoa vai para o Canadá, se quebra todinho, certamente a família quebra junto. Aí volta falido. Aí liga para quem? Para alguém da família. Rapaz, me ajuda aí, eu preciso voltar. Aí lembra que tem família, né? Mas, irmãos, Deus não quer que seja assim. Deus quer instruir você divinamente. Que carro você vai comprar? Deus quer instruir você. Que casa vai morar? Deus quer instruir você.
devemos fazer assim, devemos não fazer assim. Deus quer dar instrução. Irmãos, quando nós estamos reunidos, buscando instrução de Deus, nós não fortalecemos só a nós, como também aos nossos familiares. Bill Johnson, irmãos, eu gosto muito dessa frase de Bill Johnson, porque ele começa as suas ministrações, na maioria das vezes, ele sempre conta uma piadinha para amaciar a carne, eu costumo dizer assim. E nenhuma delas ele diz, quando você é um tolo, ou melhor, quando você morre, você não sabe que está morto. Você não sente que está morto. Mas os outros sofrem. A sua família sofre. O mesmo acontece quando você é um tolo. Você nem sabe que é um tolo. Mas o tanto de gente que você está fazendo sofrer. Quantos aqui já sofreram por um familiar tolo? Vou virar a cara para não ver. Amém, irmãos? Então é necessário lutar pelos seus, é necessário buscar inspiração divina pelos seus. Amém? No livro de Neemias, irmãos, eu estou tendo que correr porque o tempo já está acabando. Tem tanta coisa boa para falar da parte de Deus para a sua família e para a minha. No livro de Neemias, o livro de Neemias todo, irmãos, ele relata a reconstrução dos muros. E nós entendemos, pela palavra de Deus, que tudo que está na palavra de Deus é espiritual. Que tudo que aconteceu com Jerusalém, com Israel, era para trazer à luz o que seria da humanidade. Que até quando Deus fala a respeito de Israel, que disse, olha, eu te tratei como esposa, eu te adornei como esposa, e você se deitou com vários homens. Deus está falando de Israel, ok? Eu te tratei como esposa. Eu decidi ter você como esposa, mas você decidiu se deitar com vários homens. Então Deus está falando da humanidade, que Deus veio para eles, que Deus se doou por eles, mas eles simplesmente decidiram ir atrás de outros deuses, né? Gritar em alta voz, Todo-Poderoso Timão. Eles decidiram, irmãos, adorar e servir a criatura no lugar do Criador. Ok? Então toda a velha aliança trata de algo espiritual. E quando se fala da reconstrução dos muros, irmãos, está falando de algo que veio lá de trás. Deus estava cuidando do povo, Deus estava dando instrução para o povo estava em desobediência, o povo sempre desobedecendo, e Deus falando, se vocês não se arrependerem, o mal vai vir. E o povo continua pecando, e Deus falando, se vocês não se arrependerem, o mal vai vir. Então veio o mal, querido, e destruiu toda Israel, e levou o povo cativo para a Babilônia. Então todo o povo de Deus agora se tornou escravo na Babilônia. Amém? E a cidade foi sitiada, foi destruída, a cidade de Deus, posso dizer assim, amém? E o que acontece? Passado um tempo, Deus levanta homens para restabelecer a cidade, para reconstruir, e um deles foi Neemias, né? Esdras para reconstruir, e Neemias para reconstruir os muros. Então Neemias, queridos, inspirado por Deus, ele começa a reconstruir os muros, e ele começa a chamar as pessoas, e ele começa a agregar de novo o povo de Deus. E que coisa linda é quando o povo de Deus está sendo agregado, né? O que isso traz de espiritual para nós? Quando você decidiu aceitar Jesus, a sua vida que estava destruída, e você que estava cativo no mundo, agora você foi liberto e começa a reconstrução. Você começa a reconstruir, como aquela irmã que eu falei, que a vida dela estava bagunçada, destruída, e toda a vida dela estava cativa, toda a sua família estava cativa pelo pecado. Ela recebeu a fé e ela começou a reconstruir a sua vida e reconstruiu a sua família. Amém? Às vezes, a nossa vida lá fora, ela está totalmente destruída. Quando nós confessamos a Jesus, isso aconteceu comigo. Se eu começar a contar a minha história para você aqui, eu vou longe. A minha história de conversão é muito linda, porém muito suja, né? Então não quero contar aquela parte só. Vamos apagar aquilo que já foi apagado. Mas, irmãos, quando nós aceitamos isso, esse novo nascimento, nós começamos a reconstruir a nossa vida. E aí se cumpre o que Michele falou hoje. Muitas vezes o diabo vem e mostra para você um quadro. Não está funcionando.
não está dando certo. Você está lutando tanto por sua família, olha o que eles fazem com você. Eu tenho observado, irmãos, que toda vez que Deus me fala que vai acontecer algo grande, as coisas começam a... Deus mostra para mim, algo grande vai acontecer, aí as coisas começam a cair. Aí eu falo, Deus já falou. Diabo, você chegou atrasado. Porque isso não fala comigo. O que Deus já falou comigo, isso vai acontecer. Todas as vezes que Deus fala, rapaz, eu me empolgo demais. Uau, Deus falou comigo, está me mudando de nível financeiro. Aí pronto, minha conta cai, vai lá para o vermelho. Buf. Eu digo, rapaz, chegou atrasado. Deus já falou comigo e eu vou viver o melhor. Amém. Deus fala comigo a respeito do movimento na igreja. Olha, é tempo de Deus para essa igreja, é tempo de crescimento, é tempo de avanço. Aí eu, glória a Deus. Aí de repente, a igreja. Culto de terça-feira, 15 pessoas. Deus, você não falou que ia... vai ser, irmãos. Porque Ele falou. E nós estamos reconstruindo coisas. E o diabo vem mostrando quadros enganosos para você. Porque o trabalho do diabo sempre foi roubar, matar e destruir. E ele não parou o trabalho dele. Ele continua trabalhando. Então, quando você está funcionando, você está dando certo, você está crescendo, irmãos, ele não mudou. E o que acontece no livro de Neemias? A Bíblia diz, irmãos, que eles trabalhando intensamente, a obra vinha sendo concluída, os muros já estavam pela metade. Olha que coisa boa, irmãos. O que estava destruído, agora os muros já estavam pela metade, eles já estão terminando de fechar as brechas. Já não estava ficando brecha nenhuma, a cidade já estava sendo fortalecida, porque a cidade era fortalecida por muros, a cidade já estava sendo fortalecida, as brechas estavam sendo fechadas. Então o que acontece? Se levanta Sambalate, Tobias, Gesem, para quê, irmãos? Para atrapalhar o progresso, para atrapalhar o processo. Esses homens se levantam como uma figura satânica para parar a obra. Abre sua Bíblia lá em Neemias, no capítulo de número 4. Neemias 4. Meu Deus. Neemias 4. E versículo de número 1 primeiro. Depois pulamos. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Eu vou pular para o verso 6. Diz assim: assim edificávamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade, olha, como eu acabei de falar, de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Irmãos, quando estamos reconstruindo é tão gostoso, não é? Quando nós estamos edificando algo, irmãos, nós temos ânimo para fazer. E a sua vida está sendo edificada em Deus. Quantos têm ânimo para isso? O povo tinha ânimo para trabalhar. Verso 7. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios e os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. Olha o tanto de gente, irmãos, que ficou irado. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Presta atenção, irmãos, que o inimigo ele sempre vai querer destruir. Sempre que Deus colocar um projeto no seu coração, sempre que Deus mostrar algo para você, o inimigo vai querer te atrapalhar. Mas, irmãos, há uma obra de reconstrução na tua vida e nada vai poder parar. Continua animado. Continua animado, queridos. Porque nada vai poder parar essa obra de reconstrução que Deus está fazendo na tua vida. E vai ser grande. Amém. Continua animado, mesmo que se levantar Tobias, mesmo que se levantar Sambalate, mesmo que se levantar povos, irmãos, contra você, que nós entendemos que tudo isso são as artimanhas do diabo. Hoje eu estava orando com minha esposa, irmãos, e eu disse: Pai, obrigado pela santa armadura do Senhor, de modo que nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo da fé, espada do Espírito. Ei, diabo, sai da frente porque eu estou passando. Amém, queridos? E no versículo de número 14,
Ele diz: inspecionei, dispus-me, e disse aos nobres, quantos nobres nós temos aqui? E disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, vossa mulher e pela vossa casa. Irmãos, presta atenção. Inimigos se levantando, irmãos, para parar a grande obra que Deus está fazendo através do seu povo. Ele disse: não temam. Lembra do Senhor. Ei, a tua família não está dando certo, lembra do Senhor. Lembra do Senhor, porque Ele é grande e Ele é temível. E quanto a você, o conselho que eu te dou é: peleje pelos seus. Lute pelos seus. Irmãos, você não vai perder nenhum da sua casa. Nenhum se perderá. Hoje eu tive o prazer de trabalhar com meu cunhado, querido. Meu cunhado não é cristão. Pelo contrário, ele é averso a cristão, a crente. Mas nós conversamos, discorremos a respeito de várias coisas. E uma delas foi família. Porque ele disse para mim assim: rapaz, hoje em dia está tão difícil trazer filho ao mundo nos dias de hoje. Eu disse: a que mundo? Não, esse mundo está perdido. Eu falei: irmão, meu querido, o mundo que você vive é o mundo que você cria. Porque existe um mundo da minha porta para fora e existe outro da minha porta para dentro. Em que mundo você está, querido? No seu mundo tem paz? Sim ou não? No seu mundo tem alegria? No seu mundo tem amor? No seu mundo tem fervor de espírito? No seu mundo tem força? No seu mundo se confia em Deus? No seu mundo, irmãos, não tem escassez. No seu mundo não tem miséria. No seu mundo, querido, as coisas dão certo. No seu mundo as pessoas se convertem. No seu mundo ninguém se perde. No seu mundo as drogas não vão entrar. No seu mundo a prostituição não vai entrar. A sua casa é o seu mundo. E o seu mundo quem cria é você. Amém. Aleluia. Você está convicto disso? Amém. Você está pronto para lutar pelos seus? É, irmãos, são os nossos, nós não vamos perder. Amém. Então você aprendeu a valorizar os seus?